E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, como é que vocês estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? Tava aqui pensando e hoje eu vou falar com vocês e eu quero que tu deixe teu comentário. Porque foi até um comentário de um inscrito e me fez me despertar realmente pro que faz sentido. Como assim que faz sentido? Limite de crédito é loteria. Um cara comentou isso agora, só não lembro quem. Provavelmente ele vai comentar porque é um inscrito bem assíduo do canal. E eu assim, ó, realmente parece. Se tu parar pra pensar na lógica, parece. Por exemplo, um negativado que não consegue limite nenhum, do nada vai no Banco do Brasil, o Banco do Brasil libera cartão de crédito pra ele. E um cara com score de 700, 800, chega no Banco do Brasil, o Banco do Brasil não libera. Vinícius, isso aí é loteria. Vamos lá, a bolinha que sair vai ser crédito. Gente, eu tenho que destacar que não é loteria, mas a gente pode pensar a respeito disso. Eu vou tentar destacar para ti nesse vídeo alguns pontos que tu tem que entender, que é a questão do crédito hoje destinado a todo mundo. E eu só quero que tu me diga uma coisa, comenta aqui. Qual banco que, na tua opinião, fez uma loteria, entregou crédito pra uma pessoa aleatória que tu nem imaginava, até mesmo pra ti? Deixa aqui nos comentários, porque o teu engajamento, o teu comentário é muito relevante no canal e também é uma participação agradabilíssima, porque de acordo com os comentários de vocês, vão surgindo os vários vídeos que eu faço aqui no canal. Vamos lá. A teoria que o limite é uma loteria é verdade. Porque é uma perspectiva real que a gente tem. Não é linear nem opaco. E o público é totalmente aleatório. E isso causa uma certa frustração. Mas a gente tem que entender que essa loteria de crédito, ela tem uma explicação. Que se eu vou botar uma regra de movimento, que é um segredo bem guardado do banco. O que acontece? Dependendo da época do banco, a época que a pessoa vai tirar o limite de crédito, e eu já aqui destaquei para vocês o calendário do crédito, por exemplo, o banco ele tem uma meta para bater. Final de mês, trimestre, tem aquela meta não está atingida, o que acontece? Essa régua de fiscalização fica mais baixa e muito mais flexível. Aí um negativado, por exemplo, com 350 de score, ele tem uma chance maior que um cara de 500 no começo do mês. Por que isso acontece? Porque o banco ele precisa alocar capital rápido. Ele precisa colocar dinheiro no mercado muito rapidamente. E o risco é maior, mas é aceito. Então, das perspectivas que a gente pode acontecer é que o cara chegou lá no dia que o banco está precisando bater meta. E aí ele faz isso aqui, ó. Tá, tudo bem, tá negativado, mas eu vou te entregar crédito. E sim, acontece. Alta inadimplência na carteira após um susto. A régua fica extremamente alta. O que acontece? Pô, chegou no mês de... Provavelmente vai começar a aumentar a inadimplência em janeiro, fevereiro de 2026, por causa do período de festas. Eu já expliquei sobre o calendário econômico de vocês de bancos. Aumenta a inadimplência em janeiro e fevereiro, porque o cara dá o all-in no fim do ano, o cara sai de férias, não tem dinheiro, o cara entra em férias e a maioria não consegue se programar, porque quando o funcionário entra em férias, ele pega uma bolada de dinheiro, mas é antecipação de salário. O valor real que tu tem o a mais é só aqueles 30%. Só que a pessoa gasta dá com pau. E aí chega em janeiro, tem que trabalhar 30 dias para receber depois de 40 dias. E o cara fica sem dinheiro. E aumenta a inadimplência. Isso não é um, dois, são vários. E o banco sabe disso. E acontece o quê? Nesse período, a inadimplência é segurada. Tu vê que tem pouco crédito no mercado e as pessoas que realmente querem crédito não conseguem. Só quem tá muito bom. Então o banco ele precisa se proteger nesse período. A estratégia é fechar a válvula de crédito e tranca. E aí, de repente, aquele cara que tem um score lá nas alturas, nesse período não vai conseguir crédito. Por quê? Oscilações da carteira de inadimplência do banco. E o banco vai segurar. Então, tudo vai depender da balança que o banco tá no momento. E também tem a estratégia de nicho. O banco ele vai ignorar o score nacional que ele tem lá. Ele libera crédito para pessoas com cidade específica. Vamos supor que o banco ele quer aumentar o número de clientes naquela cidade em específico, naquela região. Ele simplesmente deixa a fase de aquisição. Já aconteceu isso com vários bancos, principalmente eu já presenciei aqui, não em regiões, mas momentos. Por exemplo, o Banco BMG, quando eu comecei, ele teve uma entrega de crédito absurda, porque ele queria entrar no mercado, ele queria implementar os cartões de bandeira de banco. De times. Ele tinha o Galo, o Ceará
Corinthians, eu acho. Eu não lembro quais são as outras 4. São 4 bandeiras de time. E ele entregou um crédito gigante. Por quê? Estratégia de nicho específico. Queria entregar aqueles cartões. Entregou 250 pila de crédito, 1.000 para pessoas que não tinham negativação. Então, isso também vai ser um fator influenciador. Então, assim, ó, o que vai acontecer? E também tem aquele famoso risco, que é o comportamento oculto, que é o risco de geladeira que eu chamo. É que assim, ó, vamos supor que tu tá com um cheiro da dívida. O que significa? O cara tá devendo lá R$500 na Claro. Ou tá devendo numa companhia de celular. Ou tá devendo num cartão específico, 500 pila. Quando vem ele consegue crédito por ter só essa dívida, mais um cara com score alto, mais atraso o tempo todo rotativo do cartão, o tempo todo tá com risco alto. Por quê? Atrasar consequentemente toda hora o cartão de crédito é um alto risco, porque os juros é enorme e o cara vai chegar uma hora que ele vai se balançar a full. E esse cara, de repente, não consiga crédito. E o cara que tá devendo aqueles 500 pila, mas já tá com uma vida equilibrada, consiga. Então, como eu te falei, essas balanças de crédito, a gente tem que ter muitas atenta no mercado. E como é que tá a tua balança? Como é que tá o teu posicionamento? Então, assim, ó, endereço, qualidade do teu gasto. Lembra que eu já falei sobre geolocalização? Os celulares agora estão muito inteligentes. A inteligência artificial está muito aperfeiçoando demais a análise de crédito. Tu tá com a geolocalização ligada, o banco tá vendo onde é que tu tá andando. Quando vê, eles acham que a tua localização não é agradável. Os lugares que tu frequenta constantemente são lugares... Cara, é que é muito louco tu pensar isso, que isso não existe, que é mais fácil tu pensar que existe essa geolocalização, que eles olham, do que não olhar. Gente, é crédito. Tá cada vez melhor esse algoritmo. Isso vai aumentar a complexidade de todos os envolvimentos que tu vai ter com o teu cartão. Mas cabe a ti enxergar o momento atual. Qual é o período que tu quer o cartão de crédito? É um período bom, um período ruim? Vinícius, como é que eu vou saber? Eu fiz um vídeo sobre o calendário bancário, analisado. Sobre balanço de banco, tudo. Dá uma olhada, ver se não funcionou. Novembro e dezembro eram os melhores meses. E eu consegui Recarga Pay, Banco Inter, um monte de banco me entregando crédito. E eu avisei. Então, assim, ó, dependendo do período, é a melhor solução. E sim, parece uma loteria. Mas, na verdade, é tudo uma estratégia que a gente tem que sempre analisar por trás de tudo. Tá bom? O que tu achou desse conteúdo? Tu acha relevante, não relevante? Tu acha que não valeu a pena? Só comenta. E se tu chegou até aqui, porque tu gostou. E se tu gostou, só peço que tu deixe teu like e se inscreva no canal.